Você já deve ter ouvido falar de Cristóvão Colombo e a sua chegada na América em 1492. Foi um acontecimento de grande impacto entre os europeus e americanos, os quais se encontrariam em mais ocasiões no início do século XVI e tempos posteriores. Porém, houve um outro povo europeu que chegou nas Américas 500 anos antes de Colombo e que deixou algumas marcas no Novo Mundo. Estou falando dos Vikings. Dando um resumo sobre esse povinho que acreditava em Loki, famoso pegador de cavalo, os Vikings foram povos habitantes da Escandinávia durante a Idade Média. Eles ficavam nas atuais regiões da Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia, Groenlândia e algumas outras localidades, os quais eles invadiram, como as Ilhas Britânicas, França, Rússia e Alemanha. Eles ficaram marcados na história pelas suas invasões nos outros reinos europeus, que junto das suas grandes táticas navais e militares, dominaram os mares por boa parte do período medieval. É sempre bom lembrar que os vikings usavam ações violentas, assim como os outros povos da Europa. Mas, por causa da carência de textos nórdicos, em comparação dos povos invadidos por eles, os vikings ficaram marcados na história como demônios na Terra. Outra questão importante é que os vikings nunca se chamaram de vikings. Esse é um termo dado pelos povos não escandinávios, talvez como uma ofensa. O que sempre uniu os vikings nas grandes expedições foram a escassez de recursos, já que eles vivem em locais bem gelados com invernos rigorosos, prejudicando o cultivo de alimentos. Os vikings sofreram bastante com a fome, o que fez com que muitos corajosos navegassem os mares da Europa para buscar mantimentos e terras férteis. E assim eles invadiram todo o continente na base da guerra, durante os séculos 8 a 11, o auge da era viking. Durante essas expedições em busca de mantimentos, um grupo comandado por Hormstensson decidiu ir além em sentido noroeste no ano 978. Eles saíram da Islândia, seguindo essa direção até que chegaram no leste da Groenlândia. A terra era então desconhecida para os europeus, porém não fizeram assentamentos ali, já que ocorrera uma briga de liderança naquele pequeno grupo de 12 pessoas, que voltariam para a já habitada Islândia. 4 anos mais tarde, em 982, Erik o Vermelho levou uma tripulação para embarcarem novamente na Groenlândia. O grupo foi longe, contornando a ponta sul e criando um assentamento no sudoeste da ilha. Assim criou a primeira população na região. Erik virou o líder da Groenlândia e ainda voltaria para a Islândia na busca de novos colonizadores. Foi daí que o lugar ganhou esse nome, já que Erik fazia uma propaganda da famosa Terra Verde, ou Groenland, em nórdico antigo. Um lugar de extrema fertilidade, por mais que na prática era mais gelada que a Escandinávia e a própria Islândia. Fake news. Enfim, Erik sabia bem o que estava fazendo. A colonização viking na Groenlândia nunca cresceu tanto comparado a outras regiões habitadas por esse povo. Teve entre 2.000 a 10.000 habitantes durante os séculos, mas se tornaria um ponto essencial na chegada desse povo na América. Era o ano 1000, quando um comerciante chamado Bjarne falara de uma terra ao extremo oeste, além da Groenlândia. Essa história fascinaram os povos que viviam na Ilha Verde, pois nunca souberam de um lugar mais a oeste e, na visão deles, ali já era o fim do mundo. Esse assunto encantou Leif Erikson, filho do próprio Erik, pioneiro das terras groenlandesas. Com isso, ele confiaria no papo de Bjarne e decide viajar até as terras desconhecidas, a oeste, junto com 36 homens. A tripulação de Leif saiu da terra de seu pai para a direção oeste, sem nenhum mapa ou bússola. No final daquele ano, Leif teria chegado à América, no sul da ilha de Baffin, no atual Canadá, onde os vikings chamaram de Markland. O local era muito gelado e inóspito, assim a tripulação seguiria em sentido ao sul até chegar na atual ilha de Terra Nova, também no Canadá. Ali encontrariam terras verdes, cheias de alimento e vida. Um paraíso para os vikings acostumados com o frio e gelo. Bjarne estava certo o tempo todo, e Leif faria um assentamento provisório na sua maior descoberta, que nomeou de Vinland. A tripulação de Leif abrigaria em Vinland durante todo o inverno na virada do ano 1001, e na primavera voltariam para a Groenlândia, trazendo inúmeras plantas, alimentos da América e principalmente madeira, algo que era inexistente na famosa Terra Verde. Bem, pode parecer bobo, mas a madeira ajudava muito os vikings, principalmente com o frio. A ideia era voltar para Vinland depois de um tempo. Entretanto, as coisas não foram tão felizes como na primeira viagem. Thorvald, irmão de Leif e também filho do Erik, teria ido junto com uma tripulação para a América,
Mas no caso dele, Thorvald encontraria nativos norte-americanos, o qual teriam um contato bem hostil e levariam os vikings de volta para casa. Nunca houveram uma colonização dos povos vikings na América, e Vinland acaba sendo esquecida até metade do século XI, já que era muito difícil e demorado a viagem, além das hostilidades com os nativos, que devem ter desanimado a conquista de novas terras. E só botando um complemento, toda a descoberta das viagens de vikings na América é bem recente, iniciando com escavações no Canadá a partir dos anos 1960. Assim, existem muitas dúvidas sobre essas viagens e assentamentos. Por exemplo, os vestígios mais famosos dos vikings na Terra Nova é em Lus ou Madug, eu acho que é assim que se fala. Mas é bem provável que houveram outros pontos de visita escandinava na própria ilha ainda desconhecidos. O povo indígena que teve contato com os vikings deve ter sido os antepassados dos Beothuk, por mais que não dá para ter tanta certeza, pela ausência dos vestígios dos dois lados. É provável que foi um contato bem breve, por mais que haja ressalvas sobre isso. Sem contar que é provável que nenhum outro viking ou europeu tentaria chegar naquela região novamente por séculos. Talvez tenha se perdido muita informação nesses centenas de anos. Existiram algumas histórias vikings que criaram todo o misticismo em volta de Vinland, como as escritas sobre Eric, o Vermelho, e o Leif Erikson, mostrando que foi considerado por muito tempo como lendas. Se você curtiu desse vídeo, dá like, se inscreva e veja esse perfil musical meu que chama Neofolk. E tchau!